Queridos irmãos e irmãs da comunidade paroquial de São Pedro Apóstolo do Jardim Independência, hoje eu falo com vocês por meio de uma imagem. Ontem eu falava com vocês por meio do áudio. E gostaria então, nesse momento de oração que vem para substituir os nossos encontros semanais, lembrar um pouco o trecho da primeira leitura da liturgia diária de hoje, que é tirada do livro da profecia de Oséias, o capítulo 6 e o versículo 1 e 2. Cito Oséias então. Vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. Palavra do Senhor. Creio que essas palavras e esses 2 versículos já dão o tom da reflexão dessa tarde. Restaurar-nos, nos recolocarmos diante desse momento inusitado em que estamos vivendo. Eu aproveito e partilho com vocês, então, elementos da reflexão que eu fiz junto à comunidade acadêmica do Centro Universitário Assunção Unify, do qual eu sou reitor. E rapidamente gostaria então, nesses 5 minutos que temos de reflexão, como nos propomos ao meio-dia e às 18 horas, lembrarmos alguns pontos importantes. Num primeiro momento, é bom lembrar, não é? Que os estudiosos dizem que é durante a guerra que as civilizações aprimoram o seu campo tecnológico e desenvolvem procedimentos e aparatos que depois vão fazer parte do nosso cotidiano. Foi assim também com a energia nuclear. Em grande quantidade, ela é terrivelmente mortífera, como foi em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Em quantidades muito pequenas e controladas, traz grandes benefícios no campo da medicina, por exemplo, sendo aplicada no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças. Partindo desse pressuposto, muito embora não a queiramos ou não a desejemos, a guerra acelera certos processos que, em período de paz, levaríamos muito tempo para desenvolver. No tempo da guerra, tudo é urgente. Embora a maior parte da humanidade não deseje a guerra, quando ela se instaura, é difícil sair dela. Estamos na guerra contra o coronavírus. Nessa última semana, em se tratando da comunidade paroquial, além de termos de rever, consolidar ou potencializar certos hábitos familiares e sociais, fomos convocados a encontrar medidas que substituam nossas atividades presenciais por atividades remotas, para cumprir o período de isolamento requerido pelas autoridades municipais e estaduais. Desde segunda-feira passada, dia 16 de março, nós, os agentes pastorais de nossa comunidade paroquial, estamos procurando utilizar as ferramentas para a modalidade do encontro, né, não presencial. E será por meio dessas ferramentas que nós nos comunicaremos. Neste período ou em outro, caso as medidas venham a ser prorrogadas pelo aumento da propagação do vírus. Nesse sentido, se no passado tivemos resistência em utilizar essas ferramentas ou não gastamos tempo suficiente para aprender a manuseá-las, nessa guerra contra o coronavírus teremos que nos apoderar delas de uma forma ou de outra. Teremos que aprender a trabalhar em home office, por exemplo, com a mesma assiduidade e disciplina com que desenvolvemos nossas atividades presenciais e dispor das mesmas ferramentas virtuais para realizarmos reuniões em tempo real e à distância. Revalorizando gestos solidários, teremos que nos ajudar uns aos outros para que a destreza na utilização das plataformas e ferramentas virtuais sejam aplicadas por todos. Nesse sentido, seremos necessariamente instados a aprender ou a desenvolver novos hábitos. Reorganização das tarefas em meio à rotina familiar, leituras e partilhas de documentos, acesso às ferramentas digitais, trabalho em rede em ambientes coletivos, online, salas de bate-papo, videoconferências, cujo sucesso vai depender de nossa disponibilidade e capacidade em gerenciar com disciplina o nosso tempo
e redistribuir nossos espaços. Novas regras em nossas residências forçadamente deverão se instalar, sobretudo se alguém for positivado como portador do coronavírus. Se cada um não fizer a sua parte com competência e zelo, o resultado final ficará comprometido e seu setor de trabalho, ou setor, a sua pastoral, o seu grupo de oração, também ficará prejudicado. Partilha, colaboração, encorajamento, solidariedade são valores que estiveram bastante esquecidos no modus operandi da sociedade neoliberal em que vivemos. Isso várias vezes eu tenho compartilhado com vocês nas celebrações dominicais. Empresários de si mesmo, únicos responsáveis por seus sucessos ou fracassos profissionais, essa tecla tão batida e perversa que mostrou o reverso da noção capital humano, parece ter sido colocada em xeque frente ao isolamento forçado que nos impôs esse minúsculo ser denominado Covid-19. Lembro que a noção capital humano é essa noção de que é preciso investir em você, né? Com formação, com dedicação, mas, no entanto, se a coletividade não disponibilizar meios para que as crianças estudem, para que elas se formem, para que adquiram realmente uma formação de qualidade, então não é somente esforço dela, seu esforço pessoal, e por isso então ela adquirirá o sucesso ou então ela fracassará. Ao contrário, se não tiver também o apoio da coletividade, as suas potencialidades poderão nunca serem desenvolvidas. Então é nesse sentido que eu falo de reverso da medalha, né? Os grupos gerenciais falam muito de capital humano, é preciso desenvolver o capital humano, mas não falam da necessidade, da responsabilidade do Estado e também da sociedade em dar condições às pessoas que desenvolvam as suas capacidades e possam então capitalizar as suas qualidades. Nesse sentido, não é? Nesse desterro autoforçado, perceberemos certamente que nada substitui o aperto de mão acalorado, o abraço apertado, a carícia de uma mão e as conversas divertidas em torno à mesa. Salvo os xenófobos, quer dizer, aqueles que não gostam dos estrangeiros, sentiremos-nos cada vez mais estranhos ao recusarmos uma mão que se estende e ao recuarmos nossa face dos lábios circularmente estreitados para nos beijar, aquela boca que vem para te dar um beijinho. Nós que antes nos colocávamos inertes um ao lado do outro, olhos fixos na pequena tela do celular, já começamos a temer que a presença fluida das imagens desse pequeno aparato se estenda numa extensão de tempo insuportável, privando-nos da intensidade das reuniões, dos acalorados encontros, das festinhas em família, dos cultos religiosos. A única coisa que eu tenho pedido nessa guerra contra o coronavírus, Covid-19, é que saibamos tirar proveito do confinamento que ele nos impôs, a fim de que não saiamos os mesmos, mas nos transformemos em novos possíveis, mais fortes e mais criativos, menos individualistas e mais solidários. Nessa guerra, como em todas as guerras, na verdade, quem mais sairão perdendo serão os pobres. Por isso, não nos esqueçamos deles, pois são eles que constantemente nos lembram, nessa sociedade de consumo desenfreado e de descarte, o que é realmente essencial. Nesse sentido, gostaria que não nos esquecêssemos do povo que dorme na rua e separássemos em casa roupas bem quentes, cobertores e doássemos para eles, como também água potável e materiais de higiene. Enfim, tudo que possa ser doado a entidades que se ocupam deles, e que já estão se preparando em grandes espaços para acolher aqueles que certamente nos encontrarão ou não encontrarão lugar em nossos hospitais. Cito aqui apenas um deles, ligado ao Vicariato do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, sob a supervisão do Monsenhor Júlio Lancelotti. Toda e qualquer doação pode ser endereçada à Casa de Oração do Povo da Rua, na Rua de Alma Dutra, lá no bairro da Luz, no número 3, próximo à Igreja São Cristóvão. Mas também aqui mais próximo de nós, na Missão Belém, na Rua Doutor Clementino, número 608, no bairro do Belém. E também no Brás, no Arsenal da Esperança, na Rua Doutora Almeida Lima, 900. Lembre-se, caríssimos, na guerra contra o coronavírus sairá mais vitorioso aquele que for mais solidário. E creio que vale a pena, então,
lembrarmos aquilo que diz o profeta Oséias. Para que esses dias de dificuldade e de ferida, para que nós possamos reviver em sua presença e sermos restaurados, é preciso saber seguir o Senhor e reconhecê-lo no nosso caminho. E foi Jesus quem nos disse que Ele está presente, sobretudo na figura daquele que mais sofre. Desculpe ter me estendido um pouco mais nesse nosso encontro, mas é o que eu gostaria de deixar como reflexão neste final de semana, o primeiro desta grande reclusão devido à propagação do coronavírus Covid-19. Vamos rezar então juntos por essas pessoas que mais sofrem, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz, que Deus os abençoe, dê um grande e profundo olhar às pessoas que estão com vocês. Lembrando que nesse momento é privado o abraço, o beijo e o toque com a mão. Até mais para vocês. Tchau.